Você está no sexto ano. Muito bem. Você está com 12 anos ou 11? 11. Ah, você é bem pequeno aí. Determine o nosso sistema de numeração. Hã? No nosso sistema de numeração, o ano de inauguração. Ah, muito bem. Então você não conseguiu converter dos números romanos, né, para número normal, certo? Sim, porque nessa parte aí eu tinha. Ah, não sei, eu dei um branco na hora de fazer a prova e eu esqueci. Te deu um branco, não te deu um preto, pode crer. Então, vamos lá. Eu vou fazer por você e daí você me diz aí se entendeu ou não. Esses números romanos aí, realmente, cara, a gente não usa para quase nada na vida. Eu que trabalho com isso, não uso para nada, por exemplo. Então, eu vou pegar as figurinhas e a gente vai tentar traduzir esses números, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Números romanos. Comodo tu te habes. Esses caras falavam assim. A nossa língua, e o espanhol, e o francês, e o alemão, e o inglês, é tudo fruto dos romanos, né, que criaram esses números aí. Então, o que que acontece? Tu tem um C e um D. E aí, você sabe quanto é que vale o C e quanto é que vale o D? Bom, faz muito tempo que eu não estudo esse negócio de número romano, né? Que foi no início do ano, mas eu acho que o C equivale a 1000 ou 100 ou C 500. de 100, beleza? Isso, C de 100. Essa prova é antiga, então? Dia 14/3. Tava lá na data da prova. Ah, é? Poxa. Pois, bem, eu estou fazendo o primeiro arquivo que eu peguei. Não sei se tu tem pressa para ver outro assunto, ou alguma coisa do gênero assim, de alguma prova mais próxima. Eu só estou fazendo a primeira coisa que eu vi aqui, beleza? Tem uma. Eu tinha uma prova. Eu tenho uma prova canguru que eu recebi ontem. Eu tenho ela aí. Depois eu pedi pra minha mãe te mandar. Tá bom. Bem, por hora a gente vai fazer isso aqui, tá? Como ela Tá, não me mandou nada assim mais urgente, vou fazer o que tem aqui para fazer, tá tá bom. bom? Então, tá bom. É, muito bem. Então, o D é quem? Você tem ideia de quanto vale o Dzinho? Acho que é 1000 ou 500. É 500. 1000 é M. M de 1000, né? É 500, então. Isso. Quinhentinho. Agora, com isso em mente, né? Vamos fazer as outras letras que tem aqui. O X, quanto é que vale o X? 10. 10, exatamente. Vale 10. O L eu não tenho a mínima ideia. O L é 50. É 50. E o V, tem ideia? Não. Sério? O V é 5. Muito importante o V, tá? Nossa, eu esqueci. Nossa, eu esqueci. Eu ia falar isso, só que eu Não esqueci. teve coragem. Não, Falhou na não, eu missão. sabia. Eu ia falar do negócio associar o GTA V. Eu não jogo Exato, esse pô. jogo. GTA, eu também tava É só, pensando em jogo. Tava é só pensando no Final pensar. Fantasy. É, por exemplo, Forza Horizon 5, eu só pensar nos jogos assim que tem um 5 no nome e lembrar que 5 que É eles V, colocam, ao invés de 5, exatamente. coloca V. Exatamente. É o Vzão. Aí, eu lembrar. Eu tinha esquecido de falar Então isso. tá bom. O I é Maravilha, um, cara. É isso. sim. E o I é 1, né? Óbvio. Um. Muito bem. Agora vamos pensar ali nos Eus, então. Se as coisas, né, têm ordem também, né? A ordem importa. Então, por exemplo, aqui, como tu tem C e D, né? O C veio primeiro e o D veio depois, Sim. né? Se, Então por seria, exemplo, tu olhar o Final Fantasy VI lá, é assim, né? Ou sim, seja, o VI. 5 mais um VI é diferente de IV. Sim. E V é 4. Exato. Então significa que quando o número menor está à esquerda, ele diminui, sacou? Uhum. Portanto, como tu tem ali CD, Seria o C é 400. menor, fica 400. Boa, 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 boa. E aqui, pela mesma lógica, quanto seria então? XL aqui. É, seria 40. 40, moleque doido, isso mesmo.
Show de bola. Quarentão do Faustão, bicho, mais do que nunca. E que mais? Vamos fazer o 7. próximo ali. VII, 7. VII 7, então aqui é 40, VII é 5, mais um, 7, exatamente. Então, VII 7. Então, agora na prática, é só você somar esses numerozinhos, né? 400 mais 40 mais 7. Pronto. 447. Isso. 447 antes de Cristo. Sim, Beleuzas? sim. Bom demais. E será que você consegue pensar um pouco no templo da Diana ali, pela mesma lógica, quanto seria? Deixa eu ver. Pode ver. Sim, 10. Sem pressa, se errar, errou. Eu não vou Tá. cobrar que tu saiba essas paradas, não, tá? Vai na boa. Ah, peraí. O L. ah, L é 50 e D é 50? Vacilei, eu apaguei um zero sem querer aqui. 500. 500, isso. É. 450? 450. Show de bola. E agora o Colosso de Rhodes. É. O Colostro de Rhodes. Tu, 30. Aí 30 mais. É. Esse. Esse. Pera. 250 mais 30. 50, 70. 280? 250 mais 30, 280. Isso mesmo. Que boa, né? Quando a gente sabe as coisas. Talvez se tu tivesse colocado os numerozinhos assim do lado e ter feito a coisa passo a passo, você perceberia, né? Melhor. Sim. Mas tudo bem, agora foi, né, cara? É. Esse número romano não tem nada a ver também. Isso aí eu acho uma viagem. Ele vinha ensinar isso aí ao professor de história. Muito bem. Essa aqui você errou também. Então, vamos dar uma olhada. Uma calculadora apresenta uma tecla D que multiplica o número a ser digitado e uma tecla S D multiplica. O D duplica, desculpa, li errado. Tô meio velho. Sim. Velho é uma coisa ruim, assim, o olho do velho é complicado. O número a ser digitado e a tecla S que adiciona uma unidade ao número que está no visor. Muito bem. Assim, ao digitar, por exemplo, o 216 e apertar D, você dobra, né? O Sim. dobro de 216 é 432. Daí depois, se você apertar o S, você soma 1. Né? O que, que o S faz aqui? Ó? O S soma 1. Sim. Ó, o S adiciona. O D duplica. Qual o número obtido por essa calculadora se uma pessoa digitar o 328, apertar em sequência a tecla D, S, D? Então eu gostei do que tu fez. Tu primeiro duplicou, porque é o D, né? Sim. Depois você apertou o S para somar 1, e depois você duplicou de novo. Então, o que será que você errou aqui? 2 vezes 8, 16 vai 1, 4, 5, certo. Depois você somou, certo. Depois você multiplicou de novo por 2. 7, 14 vai 1, 5, 11 vai 1. Uou, que tristeza. Não acredito que você errou isso. Aqui era 13, não era 14. Eu tinha visto, eu tinha errado um número. Só errou esse número, velho. Um número só. O professor deu errado em tudo por causa de um número. Aí é chato, hein? É. Mas também pelo fato de que tá uma desorganização federal isso aqui, né, cara? Olha só, tudo largado as contas. Tem que fazer a coisa em ordem, né? Um Sim. embaixo do outro. Olha só, a tua escola é particular, certo? É, mais ou menos. Tu tem que chegar para ele e falar assim, ô professor, me dá uma folha aí para eu fazer as contas, os rascunhos, porque é muito ruim ficar escrevendo na própria folha da prova. Faça isso que ajuda muito, ajuda todos os meus alunos, me ajudou. Você pega uma folha só para fazer rascunhos e na prova você só escreve a resposta certa, entendeu? Uhum. Só as contas certas.
que tá tudo riscado, tudo feioso aqui, ninguém gosta de ver isso. Vamos ver a próxima. Essa tu acertou. Um automóvel custa à vista 87.546 e a prazo 98.293. A diferença entre esses valores equivale ao acréscimo cobrado pelo financiamento. Sim. O que acontece é que a prazo, né, fica mais caro, que as pessoas preferem pagar pouquinho ao passar do tempo, em vez de pagar tudo de uma vez. Então, tem um valor a mais que o cara paga se ele pagar a prazo, certo? Sim. E esse valor é o que ele está falando aqui, que é o cobrado pelo financiamento. Calcule a quantia a ser paga de juro para uma pessoa que comprou esse carro a prazo, ou seja, você fez o certo, você subtraiu e pronto. Bem, Uhum. vamos ver as minas aqui. Ana, Bia, Cida e Dalva, ABCD, né? Carregam placas com algarismos 5471. Elas brincavam de formar números trocando de posições entre si. Por exemplo, quando se posiciona em ordem alfabética, nesta ordem, forma o número 5471. Beleza. Quantos números diferentes elas podem formar trocando de posição? Você acertou metade. Você fez 10 menos 4, 6, depois 24. Essa Número aí, essa, bizarro. essa matéria que eu tava estudando era de. O que era? Eu não lembro o nome. Combinatória, contagem. Não, era uma. Tipo assim, que você descobre antes de você fazer quantas, por exemplo. Por exemplo, cubo mágico. O cubo mágico ele tem, sei lá, exemplo, 4.570 combinações possíveis. Só que aí Uhum. eu tento descobrir, só que aí eu tava aprendendo, tipo assim, como descobrir essas combinações antes de eu fazer todas elas. Sim, é contagem. Isso se chama contagem. Era isso que você Ah, estava tá. fazendo. Sim, E é bem legal isso aqui, na verdade, é só um pouco difícil até para mim. Claro, essa aqui ainda é de boa, né? Nós temos que pensar o seguinte: as gurias elas vão ficar enfileiradas, né? sim. Daí você tem que pensar assim: tá, tem 4 gurias. Então, quantos números diferentes eu posso colocar aqui? Eu Quatro. posso colocar o 5, 4, 7, 1, ou seja, 4 números diferentes. Muito bem. Digamos que eu tenha escolhido a Ana para ficar aqui. Quantos diferentes eu posso colocar aqui agora? Três. Exato, então tu já pegou a lógica, né? Aqui tu Sim, tem 3, só vai sobrar 2 gurias para pôr aqui, e finalmente uma obrigatoriamente, a última vai ficar ali. sim. Agora, como é que eu descubro a quantidade total de possibilidades, então, de organizar essas meninas multiplicando? Hum, É só multiplicar. Ou seja, vai ficar 12 e 24. Tem o 24 lá, né? Bem, mas só multiplicar, professor? Só multiplicar. Imagina que você tivesse 2 calças e 3 camisas. De quantas formas diferentes você poderia se vestir? Uma, duas, três, quatro, é. 5, 6. Concorda comigo? Ah, sim. Não é só 2 vezes 3, então? Sim. Pronto. Então é só fazer essa multiplicação, beleza, meu querido? Então, por exemplo, sei lá, tem cinco pessoas que eu tenho que dividir elas. Em quantas combinações elas podem ficar? Essa tua Aí, pergunta é meio bizarra. Tenho 5 pessoas e como eu posso dividir elas? Eu não entendi exatamente. não, por exemplo, tem cinco pessoas, sei lá, a pessoa A, B, C e D. A, B, C, D e E. Aí eu tenho que colocar elas tipo, as meninas aí, eles estão segurando uma plaquinha e eu tenho que ver quantos números eles podem formar. Aí, por exemplo, eu faço o que você fez. Por exemplo, quantas pessoas eu posso colocar no primeiro lugar? São cinco. Aí eu coloco cinco no primeiro lugar. Aí eu faço a mesma coisa que você fez aí, depois só multiplico. Maravilha. Gostei. Então eu vou te fazer uma pergunta bem doida. Hum, Quantas letras tem no alfabeto? é 26. 26, isso. Isso. E quantos números tem de 0 a 9? Tem 10. Sim, Você sabe que as placas de carro, pelo menos as antigas, eram 3 letras e 4 números. E podia repetir letra, podia repetir número, certo? sim. Então você conseguiria encontrar aqui a quantidade de placas de carro possíveis? Hum, Vai lá, quantas letras diferentes eu posso colocar aqui? Você pode colocar 25.
26, mano. Como assim Ah, é 25? 26. Eu ia falar 25, eu pensei em um outro negócio doido aqui. Que negócio doido. Não pode? Qual letra tu achou? Não, é que eu já pensei, tipo assim, um iria ficar em outro lugar e eu ia colocar Não, não 26. viaja. E como eu falei, pode repetir. Tu pode ter, por exemplo, a placa AAA. Sim, Então, quantas letras eu posso colocar aqui agora? 25. Pô, mano, acabei de falar que pode repetir. Eu esqueci. Desculpa, 26. 26. E aqui também 26, então, pela mesma lógica. Agora, mesma coisa aqui com os números. Quantos números diferentes eu posso colocar aqui? 10. 10, exatamente. E aqui, já que pode repetir, eu posso colocar quantos? 10. Exato, e assim vai, né? Então, Sim, pronto. Agora é só você fazer essa multiplicação absurda que você chegaria na quantidade possível de placas, né? Então, por isso que tem tanta placa, né? Porque é um número muito grande. Isso aí deve passar da casa do milhão. Facilmente, né? Aqui é 10.000. E aqui, pô, já é um numerozão também. Numerozão vezes um numerozão. Não é mesmo? sim. Então é assim que se faz esse tipo de conta, hein, cara? Só multiplicar. Claro, vão ter casos específicos onde você vai ter que tirar alguma coisa. Por exemplo, a gente quer fixar determinada guria em determinado lugar. São casos específicos, mas de modo geral você tem só que multiplicar, beleza? Entendi. Ótimo. Então vamos ver a. Ó, tu sempre pode lembrar desse exemplo que eu dei da roupa aqui, duas camisas e três calças. Sim. Sempre faça esses exemplos mais bobos para se sentir seguro sobre o que tu está fazendo se for mais complexo. Hum, Era só isso? Ah, não, tem a B ainda. Deixa eu ver. E aí, mano? Em que ordem as quatro devem posicionar para formar o menor número possível usando as mesmas placas que carregam? Então a gente sabe que as gurias têm placas ali com números específicos, a gente quer o sim. menor possível. É só colocar um por último. Isso. A primeira parte é colocar o menor número por último, Isso, exatamente. Então, a hora que você encontrar esse menor número, tu me fala, beleza? que é um. Sim, mas eu quero o número inteiro. Ah, tá. É, 4 é o primeiro. Aí, 4.007. Não. 4.500 Que é e o menor setenta. número. Como é que vai ser 4.000 se tem um na frente? Qualquer número que comece com um é melhor, né, cara? Tá. Não, eu esqueci completamente disso. 1.000 e pouco é menor que 4.000 e pouco, certo? E tu pode colocar o um na frente, né? Eu esqueci desse detalhe, desculpa. O que É, é o menor. Então, pense um pouquinho aí, não faz as coisas na louca, assim, faz aos poucos, faz os testes aí, e quando tiver a resposta convicta, você me fala. 1470 não, 1457. Perfeito, maravilha, isso mesmo. A gente vai colocando sempre os menores números na frente, né? Sim. Ótimo, foi ótimo. Peraí que meu caderno caiu aqui. Ai, peguei. Boa. Eita, questão do BMAP, isso aí me assusta. Às vezes nem eu consigo fazer essas questõezinhas aí. Observe a sequência das figuras abaixo, todas elas com a forma de Y, seguindo esse padrão, quantas bolinhas terá a sexta figura. Você tentou buscar o padrão aqui, fez uma rabisqueira. Eu tinha errado, essa aí era pra eu ter acertado, só que quando eu tinha marcado com caneta, eu percebi que era C. E eu tentei fazer só que eu rasurei e errei. Pois, hein? Que tristeza, meu Eu Deus. tinha marcado errado, na verdade. Pode crer. Rasurei. E daí, velho? Agora, como é que você faria? Ou você Oi? já sabe, ou você não sabe ainda como é que faz, porque me parece que você fez certo e depois apagou e colocou errado, né? É, porque na verdade eu tinha feito o negócio, só que aí eu acho que na hora que eu fui colocar a resposta de todos, eu acho que eu confundi 23 com 20. Hum, E eu acabei colocando errado. não quer tentar fazer de novo, alguma coisa assim, porque, tipo,
A gente está vendo um aumento de quantas bolinhas de um para o outro aqui? Pera. Observa a sequência de figuras abaixo, todas elas formam com a. A gente pode Todas elas simplesmente ver a quantidade aqui de diferença de um para o outro. Isso talvez já ajude, né? sim, né? Por Que é exemplo, quantas bolinhas aqui aumentou daqui? Quantas uma. bolinhas aumentou daqui para cá? Uma. Não, uma não, né, tio? Foi mais, né? Ah, Aqui, ó, não, tem aqui, né? 5, aqui tem 4, 5, 6, 7, 8. Aumentou 3, né? É, 3. De 5 para 8 é 3. E Sim. para cá foi quanto? É... Não, Quantas peraí. tem Ah, nessa tá, aqui? ah, tá. Nesse. 3 também. Muito bem. Falando de Então 3 você reparou que vai aumentando de 3 em 3, certo? sim, é um padrão. Esse é o padrão. Então, nós queremos que aumente mais quantos? A gente quer ir até a figura 6, certo? É, Então vai para 4, para 5 e para 6. sim. 3, mais 3, mais 3. Né? 3 mais 3 é 9, mais 3, 12, 12, 3 vezes 5, 15, 15. né? Só que tu ainda tem isso aqui, né? Sim. Aí Tem seria a- 18. Isso, tu tem aquela quantidade total inicial mais os 15. Mas peraí, aqui tem quantas bolas aqui? Tem 5 também, né? Então quanto que é 15 mais 5? Não é 18 não, né? 15 mais 5, não. Então vai lá, ó, eu tô dizendo tudo. Eu quero que você pense um pouco e me diga a resposta. Já botei tu na cara do gol aqui, é só chutar. A hora que tu tiver a resposta, me fala. Não, pera. 23. Não, Isso aqui no que eu faça a resposta, quantas bolinhas a figura 6 vai ter? é o que o problema tá pedindo, né? Tá. Não, pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Pera, eu perdi a conta. Deixa eu fazer aqui. 2, 3, 4, 5. 5 vezes. É 25? Pô, velho, aí tá feio demais, hein, cara. Tá muito, muito feio, hein, cara. De onde tu tirou 25, cara? É que eu fiz. Ó, aqui tem 5 bolas, ó. Aqui tem 5. A gente já percebeu que cada figura que passa aumenta 3 bolas. Então, Sim, 5. Mais tudo isso aqui que é 15. Até chegar na sexta. É 5 mais 15? 20, então, a resposta, certo? sim. Eu tinha feito errado, eu tinha feito 5 vezes 5. Então, tu não tá entendendo absolutamente nada que está rolando aqui. Eu pensei que a Não, figura fosse óbvia. Tem uma quantidade de bolas, as figuras vão aumentando a quantidade de bolas, eu quero saber quanto vai ter na sexta, certo? sim, Então, ó, aqui não é matemática, aqui é óbvio. Se tivesse um brinquedo que fosse assim, tu saberia quantas são. Vai dizer. Você joga, cara. Fazer coisa em jogo é muito mais difícil que fazer conta de bolinha, velho. Não é possível isso. Eu sou bronze no LoL desde a Season 2. Mas eu sei fazer conta de bolinha. Tem coisas que têm níveis de dificuldade diferentes. Isso aqui é muito óbvio. Então, tem 5 bolas aqui. Somou 3 aqui para fazer a figura 2. Mais 3 para outro, mais 3 para outro, mais 3 para outro, mais 3 para outro. Até coloquei o símbolo de mais, não de vezes.
Então é 5 mais 3, que é 8 mais 3, que é 12 mais 3, que é 15 mais 3, né? Vai somando até que tu chega na figura 6, que é 20, beleza? Nossa, então eu errei por bobeira. Então eu teria acertado se eu tivesse deixado a questão que eu achava que estava errada. É, provavelmente. Muito bem. Então, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vocês têm muito medo das contas, cara. Vocês fazem coisa muito mais difícil. Com os algarismos 6, 3 e 8, um aluno de sexto ano B de um colégio descreveu um número em que o 3 possui valor 300. Com os algarismos 6, 3 e 8, um aluno do sexto ano B de um colégio escreveu um número que o 3 possui valor 300, o 6, 60. O número descrito por ele foi essa aqui. Você acertou, né? Beleza. Bem de boa. Era só isso a prova? Hum, Beleza, então tá tranquilo. acho que Tá sim. doido. Dava pra tirar um 10zinho aí. Se eu tivesse tido aula comigo, eu tinha tirado 10, com certeza. Vou pegar a próxima aqui. Prova. Essa foi a prova 1. Vamos ver a prova 2 agora. Vocês são muito inseguros. Por isso que é bom ter um professor assim particular e tal, porque daí a insegurança vai embora. Alguns quadriláteros foram representados na malha quadriculada abaixo. Beleza. Quadriláteros, né? Tem muitos. Tem o quadrado, tem o losango, tem o retângulo, tem o paralelogramo, tem o Sim. trapézio, tem outras coisas meio bizarras, tipo uma pipa. Por aí vai. Escreva os números dos quadriláteros que representam paralelogramos. Oh, você acertou. Tem 1 e o 3 que são paralelogramos, verdade. O trapézio é o 4 e o 2. Muito bem. Sim. Bem de boa, né? Paralelogramos são caras que têm lados paralelos. Aquela ali, na verdade, eu tinha chutado mais ou menos, por causa que eu tinha dado um branco, e aí eu pensei nas que eu mais me recordava, assim, que era trapézio e que era quadrilátero, que era paralelogramas e trapézios, eu fiz. Entendi. Tem que saber, olha só o nome, paralelogramo. Paralelogramo significa que a figura tem lados paralelos. Todos os seus lados são paralelos. Agora, o que é uma coisa paralela à outra? Basicamente, é uma coisa que tem a mesma inclinação. Tá vendo? Esses lados aqui, eles têm a mesma inclinação. Eles nunca vão se encontrar, né? Sim, E aqui também. Mesma inclinação, nunca vão se encontrar. A mesma coisa acontecendo aqui, entendeu? sim, E aqui também, nunca vão se encontrar. E assim vai, meu caro. Beleza? sim. Vamos ver aqui a 2. Você errou. Determine o resultado da expressão numérica a seguir. Fazer expressões numéricas é fazer coisas na ordem, beleza? Sim. Você provavelmente fez a coisa numa ordem meio zoada. Fazer a expressão numérica nessa época aí do ano, eu não tinha tanta. Como é que fala? Eu não tinha tanta organização assim nas contas. Hoje em dia eu tenho mais assim. Por isso que É, a organização é muito bom, ela ajuda a gente a ser mais inteligente. Nenhuma pessoa desorganizada é muito inteligente. Por mais que aprovei- os filmes digam o contrário. aproveitando essas coisas aí, potenciação, né? Que é quando coloca o númerozinho assim, que você vai potencializar ali em cima do número, isso tá ok pra mim, que é só fazer multiplicação. É para ocupar menos espaço. Agora, Exato. a radiciação, eu tenho um pouquinho de dúvida. Claro, vamos lá. A raiz, ela te faz uma pergunta. Toda vez que tu vê uma raiz, ela te faz uma pergunta. É isso que tu tem que pensar. Qual é a pergunta que a raiz te faz? É o seguinte: qual o número Q multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Qual o número Q multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Por exemplo, a raiz de 64. Qual número vezes ele mesmo dá 64? Você sabe? Está na É, tabuada.
Tem um número. Nananã, 64. Tá na tabuada. 32. Não, mano. Ó, o número vezes ele mesmo. Não tem Tá, 32 na vezes ele tabuada. mesmo. Por exemplo, sei lá, 4 vezes 4 é 16. Tem um número que multiplicado por ele mesmo dá 64. Vamos lá, vamos Ah, pensar. Tem que ser os mesmos números, tio. Então vai ser 2 vezes 2, por exemplo, 4. 3 vezes 3 é quanto? 3 vezes 3? 12. Ah, não. 14. 3 vezes 3 é 14. Ah, Ah, não. eu vou ter um treco. Ó, vai Não, pensando aí na peraí. tabuada que essa aí eu não vou falar, não, hein? A hora que tu descobrir qual número vezes ele mesmo dá 9. 64, tu fala, mas eu vou no banheiro e já volto. Tá. Daí na volta eu quero saber. Vai lá. Quatro. Isso é 12, é 11. Nossa, eu sei isso, eu sei. Esse é 8, 8. 8, né? 8. É 8, nossa, eu confundi, é 8. É 8, 8. Vezes. Tchau, Gabriel. Deixa eu abençoe. Beijo. Tchau. Tchau. Tá assistindo a aula? Sim. Que aula? Hã? 12. Aula. Que aula que é essa aí, Gabriel? Hã? Que aula que é essa aí? É de reforço de matemática. Ah, tá. Tá, tchau, tchau, Gabriel. Tchau, mano. Mãe, sai daqui. Ô, mãe, sai. Eu não quero. Eu não quero. Você tá me deixando aflito. Ô, mãe, apaga a luz, por favor. Não, você precisa ver aí. Ai, mãe, consigo. Oito, 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 oito. 64 é 8. Raiz quadrada de 604 é 8. Ah, 144.
Raiz quadrada é 12. Oi. Como é que chama o negócio que eu tava falando do remédio hoje? E quando você toma, aí você tem outra. Efeito. É 60, aí mais 15, 75. E aí, cara, descobriu qual número vezes ele mesmo dá 64? 8. 8 vezes 8, 64, isso mesmo. Muito bem. Outra coisa que ele está pedindo aqui é quanto que é 2 elevado a 3, ou seja, quanto é 2 ao cubo. Você já sabe que é 2 vezes 2 vezes 2, Uhum. que é 8. Qual é a raiz quadrada de 144? Qual o número vezes ele mesmo dá 144? 12. Essa aqui é um pouco difícil. Isso, 12. Dividir. É só Como é que tu fazer fez para descobrir isso? Bom, na verdade, eu tava tentando fazer a conta. Eu tava tentando refazer a expressão numérica. Aí eu fui fazendo umas divisão para tentar descobrir de 144. Aí eu descobri que era 12. É. Dá para fazer o seguinte, né? Você pode ter uma ideia de quanto é. Por exemplo, você sabe que 10 vezes 10 é 100, né? Obviamente. Sim. E daí o que que acontece? Se tu quer um número que vezes ele mesmo dá 144, um número próximo de 100, então vai ter que ser próximo de 10 também. Sim. Não faz Sim. sentido? Tem que ser próximo de 10. Sim. Então, a ideia é essa. Muito bem, então a gente pode reescrever a parada toda aqui como colchete 8, mais 8 dividido por 8, mais 15, 15 aqui, mais 5 vezes 12, menos 16. E agora, o que que a gente pode fazer? Aí agora a gente faz a dos parênteses. A gente pode fazer a conta no parênteses, mas assim, para não perder tempo, a gente já pode ir fazendo outras coisas. Por exemplo, a gente já pode fazer essa conta aqui também. Porque assim, no parênteses, mesmo que está no parênteses, existe uma ordem para fazer as contas, tá? A ordem é, você primeiro tem que fazer as potências e as raízes, depois as multiplicações e divisões, e depois as somas e subtrações, beleza? Uhum. Ocorre que, como esse cara aqui não está atrapalhando ninguém, eu já vou fazer ele direto. Uhum. Então, eu vou copiar aqui. Se eu não me engano, 8. O número dividido por ele mesmo é 1, né? Exato. Se você tem 10 real e vai dividir para 10 pessoas igualmente, cada uma fica com 1 real, não é mesmo? Sim. E aqui 50 vezes 12. É a mesma coisa que 50 vezes 10 mais 50 vezes 2. Não precisa ficar ali fazendo os 5 vezes 12. É a mesma coisa que 5 vezes 10 mais 5 vezes 2. Eu não preciso ficar fazendo a coisa passo a passo ali. São contas simples, não é? Ó, eu geralmente fico fazendo assim, pra eu não me perder assim muito assim, eu fico fazendo, pra eu não ter que fazer muita conta, eu só fico fazendo tipo assim, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, Nessas 50. horas a tabuada é útil, né? Pode crer. Sim. A questão é que, veja, a verdade é o seguinte, ó. Se tu tem os 50 vezes 12, é a mesma. Não tô com esse 50 na cabeça. 5 vezes 12 é a mesma coisa que 5 vezes 10 mais 2, porque 10 mais 2 é 12, né? Sim. Daí você faz o chuveirinho. Já ouviu falar do chuveirinho? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 2, 10. Então, 50 mais 10, 60. É uma forma. É melhor, eu acho melhor do que ficar fazendo essas coisas chatas aqui. Não gosto Uhum. disso. Dá pra fazer de cabeça dessa forma aqui que eu fiz. Então, eu acho mais fácil. Porque tem conta assim que a gente já não precisa mais ficar fazendo passo a passo, entendeu? Uhum. É perda de tempo.
Muito bem. A partir daqui, será que você consegue terminar essa conta para mim? Não É, precisa ficar me falando o passo a passo. Você faz aí e pronto. Daí depois você me diz a resposta. Nessa primeira aula que a gente, 8 mais você não tem uma mesa digitalizadora e você também não tem uma câmera para me mandar foto. câmera, eu não tenho câmera nem mesa assim não, mas eu tô fazendo aqui no meu caderno, eu posso pedir para realmente mandar Ah, não foto? precisa mandar não. Só quero saber a resposta mesmo. Uma próxima vez tu me manda. Ah, tá. 64. Ah, não, peraí. 8 mais 9, 15, 60. Não, 75, aí 8 mais 9, 9 mais 75, que é, peraí, 75, 9, aí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, aí ficou 4 aqui, sobe 1, aí fica 7 mais 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não, 8, 8, 9, 10, 11, 12, não, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 74, menos 16, né? 74, aqui esse 7 aqui, ele vira um 6, esse 4 um 14. Aí um 6, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Aqui é um 8. Aqui então 6 menos 1, que é 5. E aí, como não tem nada embaixo, eu desço 1. 158. Deu 158, tudo isso? Uhum. Caramba. Não sei, hein? Acho que tá meio errado isso aí, hein? Como é que vai dar isso? Só tem sominhas e subtrações com números pequenos. Tenta de E- novo aí. Então, porque eu fiz assim. Eu somei 8 mais 1, que deu 9, né? Aí eu peguei o 15 mais 60, que deu 75. Aí eu fiz a adição. Sim, 75 mais 9 é um número que não chega nem a 100 ainda. Não, já sei que eu errei. Eu pus o 1 em cima, eu confundi com subtração. Peraí, 75 mais. Não, 6 não, 9. Aí, 5, 19, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí é 21 menos 16. Oxi, não! Tá completamente errado. Não. É. Que dor no meu coração, cara. Aqui é 9 mais. Aqui é 75 menos 16. Só fazer Meu isso. Deus, 75 mais 9 menos 16. meu Deus. Como que eu acho um 21 nessa conta de 75? Meu Deus, peraí. Eu tô meio enferrujado por causa que faz um tempo que eu não faço edição e subtração, eu fico fazendo só conta com fração. Eu vou pôr um zero aqui. 9. 75 mais 9. 75. Ah, nossa, faz demais. 75, 116, 117, 78, 9, 80, 81, 82, 83, 84. Aí 84 menos 16. Aí 6 menos 4 8. 4 menos 6 não dá. Esse 8 vira um 7. Esse 4 vira um 14 mesmo. E esse 6 menos 14. 14, 3, 12, 11, 10. 10, 9, 8. Aí aqui é 8. Aí aqui 7 menos 1 é 6. É 68.
Você diz as coisas assim do nada. Você tem que falar assim, professor, eu acho que a resposta é 68. Eu não consigo acompanhar a tua fala. Você acha que a resposta é 68? É porque eu tava fazendo as contas aqui. Deu 68, beleza, só que tu tem que me falar, professor, cheguei na resposta, 68. Então, Agora eu sim, tinha, agora eu faz tinha, sentido. eu tinha feito assim, eu somei 75 mais 9, que aí deu 714. Que? Não, não, nossa, não, deu 84. Eu tava confundindo aqui É com isso outra sim, conta. muito bem, 84. Né? Eu, Imagina, ta- se eu tu tinha tem olhado, eu tinha 75 olhado reais, soma aqui. 9 fica com 800. Faz Nossa, sentido, eu né? tinha olhado a conta aqui por causa que tinha uns números que tava meio juntinho, parecia 714. Eu li o número aqui. Não, deu 84. Aí eu subtraí por 16. Aí, como não dava para fazer 4 menos 6, aí eu peguei emprestado do 8 que virou 7 e o 4 virou 14. Aí eu subtraí 6 menos 14, deu 8. E depois 7 menos 1, que deu 6. Maravilha, tudo certo. Vamos continuando então. Deixa eu fechar isso aqui. Muito bem. E aí? Ok. Hum, hum. Ah, o quê? E aí, sabe fazer? Ah, peraí, 15 camisetas custam igual. Não, custam R$ 570. Determina o preço de 9 dessas camisetas. Era para dividir 570 por 9, né? 570 por 9, mas são 15 camisas que custam 570. Por que que tu Ah, não. dividiria por 9? 15 camisas. Eu tenho que descobrir primeiro o preço de uma camiseta só. Aí são 15 camisas, igual 570. Então, eu tenho que descobrir o preço de uma camiseta só. Então, eu tenho que fazer 15 dividido por. Não, sobraria. Não, 15. Não. 15 dividido. Ah, não, tô fazendo errado. Não, essa eu não. Eu tô pensando num negócio que eu sei como é que eu faço, só que eu não sei a conta, mano, o número mais ou menos. Eu sei que tem que descobrir o preço de uma camisa só e depois eu tenho que multiplicar por 9, certo? Exato. Quando você pega 570 e divide por 15, você está achando o preço de uma camisa só, porque o 570 é o preço de 15 camisas. Sim. Agora, encontrado o preço de uma camisa, é só multiplicar pelo que ele está pedindo, que é 9, que você encontra o preço de 9 camisas, exatamente. Então, 570 dividido por 15. 570 dividido por 15 daria. Quantas vezes eu consigo pegar? Dá pra pegar 70. Então, 70. Quantas eu consigo pôr 15 no 70? Então, 15. Não. 70 menos 15. 70 menos 15. Que daria. Não dá pra pôr. Então, 7 vira 6. 0 vira 10. Então, fica 5. E 6 fica 5 também. 55. 55. Então, aqui eu ponho 5. E aqui é 70, menos 55. Aí fica aqui, esse 7 vira 6, 10. Então, 10 assim, 10 menos 5, 5. Então, e 6 menos 5 é 1, fica 15. Aí desce o 5. Aí, quantas vezes eu consigo pôr os 15 no 15? É uma vez. Então, fica menos 15. Fica 0, coloco 5. Agora, ah, nossa, agora no 500.
15 menos 500? Acho que é 515 menos. Aí, esse 5 vira... Não, esse 5 vira 4. Esse 0 vira 9, esse 0 vira 10, que a gente aproveita para pegar do 1. Então, esse 5 aqui, esse 10 aqui, 5 é 5, 9 menos 1 é 8, e esse 4 aqui desce, 485. Então, 485, então eu pego um 5 aqui, 485 menos 5, 4, esse 0 vira 9 e esse 0 aqui vira 10. Então, 5, 9 menos 8, 1 e 0. Então, 15. E aí é só por mais um. Nossa senhora, tá errado esse aqui. 5, Não nossa, sabe fazer. tá errado demais. O número que eu já dei deu maior que o próprio número, deu 5.151. Tá complicado, que continha de divisão e soma não é mais pra você errar, hein, velho. O divisão é que eu mais tenho dificuldade. Tá doido? O que você fica fazendo aí depois da escola, velho? Em vez de jogar, tem que treinar a divisão. 570 dividido por 15. Eu tenho que pegar os dois aqui. Eu posso pensar assim: 15, 30, 45. Então, 15 vezes 3 é o mais próximo. Certo? 15 vezes 3 é 45. Concorda comigo? 15, 3, sim. Então, 57 menos 45 é 5 para 7, 12. Desce o zero. 120. 120. Daí a gente pode pensar, por exemplo, que 15 vezes 10 é 150. Então, deve ser alguma coisa próximo de 150, de 10. Deve ser 15 vezes 8, então. 40 vai 4, 8 vezes 1. Isso aí, 8. 120. Ou seja, cada camisa custa R$ 38. Uhum. Como tu quer Aí 9 camisas, é só fazer a multiplicação. 38 vezes 9. 30, peraí. 9 vezes 8. Ah, não. 9 vezes 8, 72. Vai 7. 9 vezes 3, 27. Mais 7, 34. 3 vezes 42. 3,42. Beleza, meu velho? É isso aí, é o que temos para hoje, tá bom? Cara, temos que fazer mais aulas, eu e você aí, pelo menos uma aulinha por semana para dar jeito nessas matemáticas básicas fracas, beleza? Sim. Eu vou te falar aqui que eu tenho umas coisas da matemática, assim, que eu tô começando.